Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para iniciar o programa Arena do Futuro de hoje. Esse programa, com certeza, será uma grande bênção na sua vida e também na sua família. Hoje nós vamos falar sobre o 9º mandamento, um mandamento tão importante, tão especial, especialmente para os dias em que estamos vivendo. Antes, porém, de entrarmos nesse estudo, eu quero lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo e também o blog do Arena, novotempo.com/Arena do Futuro. Acesse e você vai ter muitos vídeos e muitos materiais interessantes. Nós temos também o Twitter. Você pode seguir o programa, as mensagens do Twitter no @Arena do Futuro. E ainda nós oferecemos para você de graça um curso bíblico, é um curso de profecias, são 18 lições e esse curso pode ser seu totalmente de graça. É só mandar um e-mail para a gente, arenadoFuturo@novotempo.org.br. Não somente o e-mail, também você pode usar o telefone. E assim enviaremos para você esse material riquíssimo que está sendo uma bênção para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e América do Sul. Tá bem? Agora prepare o seu coração, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos agora abrir a Bíblia e também o coração para ouvir o que Deus tem para você e para mim. Deixa eu só guardar o meu DVD e agora você pode pegar a sua Bíblia e juntamente comigo estudar o 9º mandamento da lei de Deus. O 9º mandamento, como todos os mandamentos, estão no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até o 17, você encontra todos os 10 mandamentos. Como hoje vamos falar do 9º mandamento, está no versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º mandamento. Você vê, é um mandamento curto, mas cheio de significados. Ele começa assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A pergunta é, como que a gente pode dizer um falso testemunho contra o próximo? A gente diz somente falando? Ou a gente diz também olhando? Ou a gente diz alguma coisa apenas com os gestos? Ou a gente diz sem dizer? Como é esse negócio? Como entender exatamente o significado deste 9º mandamento? Como? É justamente a razão, essa é a razão pela qual estamos aqui, para analisar este mandamento. Antes da gente entrar profundamente nele, tem muitos detalhes importantes, eu queria que você tivesse uma base, uma visão geral a respeito do que esse mandamento está dizendo e depois nós vamos entrar nos detalhes. Por que Deus diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Quando você pega os 10 mandamentos, você vai observar um detalhe muito curioso. Dos 10, 8 mandamentos dos 10, 8, começam com a palavra não. Já observou isso? 8 começam com a palavra não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo, não faça esse tipo de coisa. Notou? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, não, não e não. Parece um pai e uma mãe falando com a criança, né? Não suba, não pegue, não vá, não coma, não faça. Já notou? É não, 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 não e não. Apenas 2 mandamentos começam diferente, que são o 4º e o 5º mandamento. O 4º, que é sobre o sábado, começa assim: lembra-te do dia de sábado. E o 5º mandamento começa com a palavra honra. Honra teu pai e tua mãe. Somente esses 2. Os demais todos começam com a palavra não. Sabe por quê? Porque Deus está sendo muito enfático em dizer o seguinte: isso aqui não pode fazer. Agora, é óbvio que nenhum ser humano pecador teria condições de obedecer às orientações de Deus nos 10 mandamentos sem que antes essa pessoa tivesse uma verdadeira conversão, um verdadeiro encontro com Jesus. Porque só se pode obedecer os mandamentos a partir do momento que a pessoa vive uma experiência de conversão, de libertação e de salvação em Jesus Cristo. Quando você abre a Bíblia em Êxodo 20, antes de ler o 1º mandamento, há uma frase que poucas pessoas observam. E eu gostaria de chamar a sua atenção e resgatar esse detalhe que vai fazer toda a diferença no estudo de hoje. Eu chamo você novamente para Êxodo 20, versos 1
e 2. Isso aqui é antes do primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento está no verso 3. Vejam o 1 e o 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí ele começa o primeiro mandamento. Ou seja, veja que antes de Deus falar assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo, Deus diz assim: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Em outras palavras, eu libertei você. Eu tirei você da escravidão egípcia. Entendeu? É assim. Antes de entrar nos mandamentos, Deus fala assim: eu tirei você do Egito, eu libertei você da escravidão, agora viva dessa maneira. Esse é o princípio para se guardar os mandamentos. Primeiramente, Deus quer nos libertar e em seguida dizer: agora viva de acordo com os mandamentos. O que eu quero dizer é que a lei não liberta, é que a lei não salva por si mesma. A lei não pode salvar, nem justificar e não pode libertar uma pessoa. Quem liberta é Jesus, é o sangue de Jesus, é a graça de Deus, é a misericórdia do Pai. Isso sim nos liberta. Então, uma vez libertos, uma vez livres em Jesus Cristo, aí sim se pode guardar os mandamentos. Nós costumamos dizer o seguinte, quando a gente faz seminários e pregações, nós costumamos dizer o seguinte: a gente diz assim: a luz brilha não para ser uma luz, mas porque é uma luz. A laranjeira produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque é. A macieira igualmente. Assim, o cristão guarda a lei não para ser cristão, mas porque é. O cristão, o servo de Deus, obedece os mandamentos não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Não para ser liberto, mas porque já foi liberto. Deu para entender? Ou seja, guardar os mandamentos é uma consequência natural na vida daqueles que amam e servem a Deus. É como o casamento. É como o casamento. A gente casa por amor. A gente se entrega um ao outro por amor. Não é verdade? Marido e mulher, por amor. E, obviamente, que a vida de casados, a vida a dois, tem as suas regras, tem os seus princípios e tem os seus mandamentos. Correto? Por isso, a gente tem que observar esse detalhe dos 10 mandamentos. Deus começa falando em libertação, em liberdade, em salvação, em estar livre da escravidão, para depois Deus colocar então os mandamentos passo a passo, ponto a ponto. Se você não entender isso, e se não seguir essa ordem natural da Bíblia, vai correr um sério risco de ser legalista. É por isso que muitas pessoas não entendem os mandamentos, porque essas muitas pessoas pensam assim: não, mas por que eu tenho que guardar os mandamentos? Eu não sou salvo pela lei. E então cria uma confusão na cabeça dessas pessoas, entende? Para que você não tenha dúvidas, de repente você é um evangélico, ou você é um católico, ou você é de um outro movimento religioso, para que não haja dúvida na sua cabeça, nós adventistas do sétimo dia, cremos piamente na salvação pela graça. Cremos piamente que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas quem é salvo de alguma coisa, tá certo? Ninguém pode ser salvo do nada. Quem é salvo de alguma coisa. E neste caso, nós somos salvos do pecado. E se somos salvos do pecado, eu pergunto, o que é pecado? Quando você vai para 1 João 3, verso 4, e Romanos 7, 7, e Romanos 4, 15, você descobre que pecado é a transgressão da lei. Lógico, se pecado é a transgressão da lei, então a lei é que vai me fazer enxergar o pecado. A lei diz, não faça isso, se eu faço, estou em pecado. Então, lógico, a graça me salva. Eu sou salvo pela graça, mas salvo do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Logo, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. É muito simples de entender. Essa é uma equação matematicamente bíblica falando, que qualquer criança entende. Então esse negócio de falar assim, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, não precisamos da lei, somente a graça, essa é uma desgraça. Essa é uma desgraça na vida espiritual de tanta gente. Então a regrinha é o seguinte: eu sou salvo pela graça. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Agora, elimina a lei, tira a lei, como alguns fazem. Diz que a lei foi abolida, como alguns dizem por aí. Então, você tira a lei, não há lei? Não. Então não há pecado. Não há pecado? Então para que graça? A graça vai me salvar do quê? Não tem do que salvar. Diante dessa ideia bíblica, desse princípio bíblico,
você deve entender que o primeiro passo é ir a Jesus. O primeiro passo é buscar a Jesus, que inclusive esse passa a ser um dos papéis da lei. A lei, a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, mas para usar uma expressão mais fácil para todo mundo entender, eu quero chamar a sua atenção para Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 4. Eu vou ler um texto que muitas pessoas leem e interpretam de maneira errônea, absurdamente errônea. Romanos 10, verso 4, diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é usado por tantas pessoas para dizer que Jesus Cristo veio e botou um ponto final na lei, porque o texto fala assim, o fim da lei é Cristo. Então tem gente que pega esse texto e fala assim, tá vendo, pastor Luiz? Tá vendo? Eu disse que Jesus aboliu a lei, ó. Tá vendo aí, ó? Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Muitos usam esse texto para isso. Só que as pessoas que usam esse texto para isso estão revelando claramente sua ignorância bíblica, sua falta de entendimento da palavra. Porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, sabe o quê? Está dizendo assim, ó, quando ele fala que o fim da lei é Cristo, esse fim não é fim de ponto final, é fim de finalidade, de objetivo, ok? Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, está dizendo assim, a finalidade da lei é Cristo. Em outras palavras, a lei de Deus é como um espelho que revela a nossa real situação, a nossa real condição espiritual. Você vê ali, por exemplo, não matarás, não adulterarás, cada mandamento. Você olha para esse mandamento como um espelho, observa, medita, analisa e vê que tem muita coisa que você está fazendo errado. Você percebe que aquele mandamento está revelando o seu pecado. E aí você para e pensa, bom, agora eu sei que eu estou em pecado. O mandamento diz para não fazer isso e eu faço. Então eu estou em pecado. Aí você para e pergunta, como eu posso obter o perdão desses pecados? Como? A lei me mostrou o pecado, mas e agora? Como eu vou ser salvo desse pecado? Então, a lei mostra o pecado e você vai ser agora levado pelo Espírito Santo a se ajoelhar, confessar os pecados para Deus e pedir perdão. Você viu como o fim da lei é Cristo? A finalidade da lei é te levar a Jesus Cristo? Porque a lei mostra o teu pecado, mas ela não tem poder para libertar você do pecado. Ela apenas mostra. E quem liberta é o sangue de Jesus. Amém? Aí faz sentido. Aí você começa a entender a Bíblia da maneira certa, no contexto certo. Depois de entender esse princípio bíblico, aí nós podemos entrar em cada mandamento. Como em uma série de programas, nós temos analisado mandamento por mandamento. Mas como hoje estamos falando do 9º mandamento, e tem gente que não pegou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, não pegou os 8 anteriores, e tem gente que está ligando a televisão agora, pela primeira vez, a TV Novo Tempo chegou na sua cidade essa semana, e é o primeiro programa que você está vendo. É importante você ter essa visão, porque se você não pegou os programas anteriores, você pode achar que eu sou um legalista. Você pode pensar que a igreja adventista é uma igreja legalista, e não é. Pelo contrário, nós cremos piamente que a salvação é pela graça, mas nós cremos que quem é salvo de alguma coisa, eu repito, é salvo do pecado, e pecado é a transgressão da lei, tá certo? Agora sim, agora nós temos condições de avançar um pouco mais na palavra de Deus e analisar um pouco mais a questão do 9º mandamento. Lembra dele? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia fala em testemunho, em testemunha, ser uma testemunha verdadeira ou ser uma testemunha falsa. Quando Jesus foi julgado aqui na terra e depois foi condenado à morte de cruz, apareceram muitas falsas testemunhas para testemunharem contra Cristo. Isso também ocorreu em momentos cruciais da vida dos apóstolos. Falsas pessoas dando um falso testemunho. E hoje nós estamos acostumados a ver e ouvir na televisão pessoas dando um depoimento falso, pessoas dando um falso testemunho. Isso é impressionante, porque tem gente que se vende quando tem um problema que envolve o país, algo de ordem nacional. Você vê, não se consegue entender muitas coisas, não tem explicação. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Esse aqui que é acusado tem testemunhas a seu favor, o outro que aparentemente é inocente tem testemunhas a seu favor. Você começa a observar um julgamento assim, o desenvolvimento de um processo na justiça, e você fica confuso.
quantas vezes eu mesmo fiquei pensando, mas que negócio complicado, que imbróglio é esse? Não dá para entender nada. É isso. Por quê? Porque falsas testemunhas são muitas vezes pessoas ou depoimentos ou atitudes ou ideias, filosofias que normalmente a gente não consegue entender e muito menos separar uma coisa da outra. A linha entre o verdadeiro e o falso é muito tênue. Entre o verdadeiro e o falso é uma linha muito tênue, tanto para testemunha quanto para profetas. Quando a Bíblia fala assim, cuidado com os falsos profetas que aparecem vestidos de ovelhas, mas são lobos, você percebe? Vestido de ovelhas e são lobos. Na verdade, aí está uma linha muito tênue, é muito difícil olhar e dizer, esse é verdadeiro e esse é falso. Porque é uma questão de coração, é uma questão interna. Só Deus conhece o coração de uma pessoa, só Deus conhece os pensamentos de uma pessoa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado que ao analisarmos o 9º mandamento, seja uma análise espiritual, uma análise interna, não uma análise apenas externa, porque externamente os homens conseguem enganar, sabia? Externamente as pessoas conseguem enganar. Eu fico assim impressionado quando atendo às vezes um casal, por exemplo. O casal que estão se degladiando, estão em crise, você escuta ele e você diz, ele está certo. Aí você escuta ela e você diz, não, ela que está certa. É uma confusão esse negócio. Então, o 9º mandamento, ele começa a dizer assim, não dirás falso testemunho. Agora, amigo, isso do primeiro bloco que a gente falou foi só uma base. Porque o fogo vai cair no 2º bloco. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Pega o telefone, liga para alguém e diz, liga aí no Arena, que agora é o 9º mandamento. É sobre falso testemunho. Fica ligado. Respira, beba uma água, eu já volto. Até já.